Oi pessoal, aqui é a professora Luana novamente. Hoje eu quero falar com vocês sobre os primórdios da sociologia. Nós sabemos que a sociologia é uma das ciências mais novas, ou seja, ela só se consolida no século XVIII e vai ser reconhecida como ciência no século XIX. A sociologia ela parte de todo um viés histórico, por isso que a gente chama esse viés de historiografia, ou seja, é preciso compreender quais foram as condições históricas e geográficas, quais foram as condições sociais e econômicas e políticas, claro, que desenvolveram aí a sociologia enquanto uma ciência. Então a sociologia, pessoal, ela surge como uma forma de pensar desde o século XV. Nós vamos ter no século XVI a obra do Nicolau Maquiavel, que vai ser fundamental para a constituição de uma ciência política, ou seja, ele já é o primeiro filósofo teórico a pensar a construção do Estado absolutista e a pensar também qual é o poder do príncipe, do monarca. Então Maquiavel ele já começa a contestar a noção de Estado monárquico. Isso significa que a hierarquização de poder já passa a ser questionada também. No século XVI, nós vamos ter também a obra do inglês Thomas More, que é a obra A Utopia, uma obra literária na qual ele vai conduzir aí o ideal de sociedade, uma sociedade completamente igualitária, uma sociedade na qual não se falta nada, ou seja, uma sociedade completa. Então a obra do Thomas More também vai ser uma obra que vai inspirar o surgimento da sociologia. Nós vamos ter na filosofia política todos os teóricos contratualistas que vão discernir a concepção de Estado entre absolutismo, liberalismo e Estado democrático. Até o século XVIII nós vamos ter grandes transformações também. A Revolução Científica no século XVII, Renascimento no século XV, a expansão marítimo-comercial, Revolução Científica no século XVII e no século XVIII nós temos a Revolução Industrial, a grande Revolução Industrial que causa grandes transformações no mundo social. Tanto é que essas transformações vão ser alvo de estudos de alguns teóricos das ciências humanas. É por isso que a sociologia então surge, para compreender de forma muito esforçosa quais foram as grandes modificações que esse mundo moderno trouxe para as sociedades. Então nós temos, desde o século XV ao século XVII, uma compreensão tanto do sistema político quanto econômico que se dá no sistema feudal. Isso tudo vai levar a cabo aí uma outra concepção de vida quando se passa a modernizar o próprio comportamento humano, quando se passa ali a engendrar desde o desenvolvimento artesanal, do mercantilismo para um capitalismo industrial, em que nós vamos ter aí todas essas modificações que vão ser estudadas pelos primeiros teóricos. Então nós vamos ter no século XVIII, certo, a Revolução Industrial que vai causar grandes transformações no mundo social. Inclusive, a divisão social do trabalho vai ser um fator elementar disso tudo, porque a partir de formas tradicionais que deixam de existir e que dão espaço às formas orgânicas, ou seja, a uma sociedade puramente industrial que agora passa a se comportar e se dividir, se fragmentar de um novo modo, nós vamos poder compreender então essa grande transformação, reviravolta no campo social, em especial na Europa, claro, para poder compreender o desenvolvimento das sociedades. Essa preocupação em estudar a relação indivíduo-sociedade, nós vamos ter primeiro na filosofia positivista. Então, Auguste Comte, pai do positivismo, ele vai cunhar a ideia de que é preciso uma filosofia positiva para compreender os fenômenos sociais. E ele vai realizar essa teoria à luz das ciências naturais, ou seja, segundo ele, a sociedade ela pode ser tão estudada quanto as ciências exatas estudam os seus objetos, os seus fenômenos de observação. Então, aliada à ideia do Auguste Comte de um positivismo, ao pensar o positivismo enquanto uma teoria, uma filosofia positiva que vai, de certo modo, engendrar o desenvolvimento das sociedades, ao darwinismo da época, Charles Darwin com a evolução das espécies,
com a ideia de que o homem ele passa por estágios de desenvolvimento, nós vamos ter duas grandes influências aí. Aliando o positivismo ao evolucionismo, nós vamos poder compreender que as sociedades, segundo os primeiros teóricos, elas passam por estágios de desenvolvimento, ou seja, a sociologia ela passa a estudar a sociedade como um organismo vivo, como se ela fosse inteiramente complexa, enquanto um grande organismo, e cada órgão da sociedade fosse uma parte que tivesse que funcionar em plena realização, em pleno desenvolvimento. Então nós vamos ter o Auguste Comte e o Charles Darwin como principais referências. Nós dizemos que o Auguste Comte é o grande teórico primeiro da sociologia. Por quê? Porque ele influencia toda uma concepção de ciência que está sendo construída. A filosofia positiva, ela quer tratar da ordem dos fenômenos sociais, assim como se tratava a ordem dos fenômenos naturais. Então, pessoal, é nesse sentido que essa filosofia positiva determinista, que quer atestar o sentido ali do fato da vivência social e dizer que é possível resolver todos esses problemas à luz das resoluções das ciências da natureza, vai se aliar justamente à concepção darwinista, o que nós chamamos de evolucionismo social, para compreender que as sociedades estão em pleno desenvolvimento, certo? É por isso que a sociologia surge de um olhar positivista e evolucionista. São esses dois pontos fundamentais para compreender que, por meio de um processo também de desenvolvimento industrial, tecnológico, que a sociedade perpassa nesse período, que vai influenciar esse olhar de um desenvolvimento de sociedades simples para sociedades complexas. Então é nesse sentido que nós vamos ter o evolucionismo social, que nós chamamos de darwinismo social, como primeira corrente. Essas concepções que eu trago para vocês é uma ideia complementar àquilo que já está no livro de vocês, certo? O capítulo de vocês já traz a noção de um desenvolvimento do feudalismo para o capitalismo e um desenvolvimento das ciências que vai levar a cabo o surgimento da sociologia. Então a sociologia ela surge nesse sentido. É por esse viés de um desenvolvimento econômico, político e social, de uma construção de uma sociedade não ideal, mas de uma sociedade em pleno desenvolvimento, que vai ser vista à luz dessas teorias, evolucionista e darwinista. Daí nós vamos ter os grandes clássicos, claro. Pós-Auguste Comte, que é o criador da sociologia, que ele chamava de física social, nós vamos ter Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Então, nós vamos compreender, a partir dos próximos estudos, que o Émile Durkheim, por exemplo, que é o primeiro grande clássico, que vai escrever inclusive uma obra que se chama Da Divisão Social do Trabalho, ele vai dizer o seguinte, que toda a sociedade está em pleno desenvolvimento e que as sociedades adoecem assim como o organismo adoece. O Max Weber já vai compreender a ideia de que os agentes interferem na sociedade, que os indivíduos interferem. E o Karl Marx vai compreender que é por meio do trabalho que ocorre a relação social. E isso é tema para as próximas aulas. Mas de antemão o que eu quero dizer é que a sociologia ela surge então enquanto um campo de estudos que quer compreender esses fenômenos sociais, políticos e econômicos e, claro, posteriormente antropológicos, que vão trazer aí um novo modo de vida, aquele novo modo de vida que nós chamamos ali, ao olhar dessa sociologia nascente, como uma sociedade da divisão do trabalho, uma sociedade orgânica, uma sociedade que deixa de ser tradicional, que perde as suas formas tradicionais, ou seja, tradicionais no sentido de mecânicas, e passa a se tornar uma sociedade industrial. É nesse sentido que a física social do Auguste Comte surge nesse período para abarcar todo esse desenvolvimento científico, em especial, e compreender a sociedade desse modo, certo? Então, a sociologia não é só uma ciência que estuda a relação indivíduo-sociedade, mas é uma ciência que compreende as formas de comportamento da sociedade e a que se deriva essas formas de comportamento, por que elas ocorrem, de que forma nós podemos compreender e por meio de quais conceitos nós podemos compreender. Isso nós veremos também ao longo das próximas aulas. Tchau, tchau!